nossos ofícios diz sobre construção de imagem. Como que o outro vai me ver? Como que o outro vai me ver? E se essa imagem me representa ou não. Que é um conflito do envelhecimento, né? Aí vamos voltar para a lucidez, talvez. Que é tudo óbvio, e por favor, que eu quero me apresentar bonita dentro do que eu acho que é a minha beleza, mas isso que eu quero para mim é a partir de um padrão que estão me cobrando? Ou é porque eu quero de fato? E a nossa convidada de hoje é uma fotógrafa que tem um olhar que eu acredito até que ela talvez tenha um terceiro olho, que perpassa a nossa alma, que consegue revelar o que a gente tem de mais secreto, de mais bonito, e sem que a gente se sinta exposta. A nossa convidada é a fotógrafa e artista visual Márcia Charnizon. Essa mulher incrível, e eu sou muito fã por causa do talento da pessoa, da determinação. Ela é fotógrafa há mais de 40 anos. Ela começou sua carreira aos 13 anos, fotografando as irmãs, e logo foi emancipada para começar seu próprio negócio. Márcia, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada e bem-vinda ao 1808. Que lindeza! Adorei a apresentação. Ai, que emoção estar aqui com você. E eu também. E para conversar sobre o que a gente vai conversar. E eu fico, assim, muito honrada, porque a Márcia, gente, ela tá voltando. A Márcia teve na primeira temporada, que foi a experiência do 1808, e tá voltando hoje aqui com a gente. Então, Márcia, tô honrada e feliz. Eu também. Bom, Márcia, você começou a fotografar a sua vida, né? Aí a fotógrafa, a artista, ela começou muito cedo, né? A informação aqui que eu trouxe, que isso começou lá com as suas irmãs. Mas o que te atraiu para a fotografia, assim, tão jovem? Que eu acho que eu encontro. A fotografia, ela me permite encontrar pessoas diversas. Claro que hoje eu tenho consciência disso, né? Óbvio, com 13 anos eu não tinha consciência disso. Mas eu fui uma criança muito tímida. Muito, muito tímida. Dessas que, se você olhasse demais, eu chorava. Real. E eu acho que a fotografia, junto com o teatro, e meus amigos no teatro, me salvaram dessa timidez. Eu precisava encontrar o outro e dialogar, de uma certa forma, né? Aí eu comecei fotografando cena onde eu não precisava dialogar, eu não precisava dar comandos, eu não precisava provocar, para depois caminhar pelo retrato. Que aí sim, aí eu preciso conversar, eu preciso te escutar, eu preciso te provocar, né? Então eu acho que foi por essa necessidade, creio eu. E, assim, do que eu te conheço, né, assim, dos momentos em que a gente trabalhou junto, que você me fotografou, eu consigo entender, eu consigo acreditar que existe uma tímida, assim, aí atrás, porque os tímidos, eles costumam ser introspectivos e ter um olhar muito profundo, né? Eu acho que o tímido, ele vê mais longe. Eu acho que o tímido, como ele tem vergonha de falar, ele escuta muito. Ele escuta, é isso. E é o que você faz, porque você revela. Eu ontem estava pensando numa coisa e pensando em como te apresentar, isso veio à minha mente. E depois falei, não, a Márcia não vai gostar, mas pode falar? Claro, o que seria? Eu pensei assim, gente, a Márcia é uma medusa do bem, sabe? Adorei! E eu fiquei pensando e vendo assim, porque ela paralisa, petrifica, ela te traz uma imagem, mas quando você olha para aquilo, essa imagem é cheia de vida, é cheia da gente. Mas porque essa imagem é construída com você. Eu não tenho interesse em lançar o meu olhar para você e, a partir da minha caixinha, que é muito limitada, construir a sua imagem. O meu maior interesse, o que eu quero de fato, é construir uma imagem com você. Então, eu faço uma provocação e como que você
responde à minha provocação, a gente constrói junto. Talvez por isso, talvez, né? É uma suposição, eu não consigo falar assim. As pessoas têm essa coisa de ter uma ressonância onde elas, de alguma forma, elas se veem na imagem, porque elas construíram juntos, não foi uma imagem roubada. Não foi uma imagem onde eu lancei e impus e falei, aqui não, isso aqui não, isso aqui, essa roupa aí nem pensar, não, esse gesto, não, é junto, vamos construir junto. Uau, eu adorei isso, não foi uma imagem roubada. E eu te falei isso nas primeiras fotos, né, que a gente fez, eu fiquei muito impressionada, Márcia, quando eu olhei e me vi, estando bonita ou feia, assim aos meus olhos, ou não tão bonita quanto eu gostaria de estar numa foto, e eu falei, sou eu me reconheci em toda, sabe, isso mexe, assim, porque é bom a gente se reconhecer, é bom a gente saber que a gente não perdeu da gente, sabe, que até quando você não está no melhor ângulo, no melhor visual, é você, e você com a sua graça, com a sua dor, do jeito que é. E isso é muito impactante para mim, assim. E eu fiz foto com você de novo e eu vi isso de novo. Então, realmente, não, a imagem não é roubada. Você está falando isso, tem um ritual do retrato, que é o que me interessa, que é exatamente aonde cada um quer atuar. A hora que você escolhe a roupa, a hora que você, óbvio, que você vai ter uma sessão de fotos, você vai pensar em como você vai se mover, como você vai olhar, que personagem que você quer ser, quais outros personagens a gente pode brincar de ser. Eu acho isso muito profundo. Isso é uma brincadeira entre aspas, que a gente elabora quem a gente não gostaria de ser, e pode ser, mas isso já é uma elaboração, né? É quase assim, é um outro olho que me vê, e eu tô brincando ali de ser várias de mim, assim. Eu posso me permitir a olhar de várias formas, a me movimentar de várias formas. Eu acho que quando tem um olhar acolhedor, não só um olhar, né? A hora que eu permito que quem está na frente das câmeras faça ou me responda da forma que quiser, isso não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico, é terapêutico. É diferente, eu brinco, por exemplo, da pose, né? Uma coisa é eu falar e faz esta pose, que é uma coisa completamente artificial para o seu corpo. O seu corpo não mexeria deste jeito. Outra coisa é eu ver a movimentação do seu corpo e falar, para aqui. E é muito diferente. Você é o que eu senti, assim, e eu escutando e eu tô entendendo, assim, você cria beleza, você dá pra gente que está sendo fotografado, e eu, se Deus quiser, vou ser mais muitas vezes, porque eu adorei a brincadeira, mas você dá uma ferramenta para expressar a sua beleza, sabe? Expressar a beleza de cada um. Teve uma vez que eu fui fotografar uma família. Eram 3 crianças, os pais. E a mãe grávida, 2 crianças. E aí a gente brincou o dia inteiro. Brincamos o dia inteiro, uma correria, aquela coisa. Chegou no final do dia, eu peguei meu equipamento, virei para os meninos e falei, agora eu vou embora. Vou pegar meu brinquedinho e vou embora. Preciso ir para minha casa. E aí os meninos falaram, brinquedinho? Aí eu falei, meu brinquedo. Vocês não acham que a gente brincou muito hoje? E eles me olharam assim, eu falei, olha só, eu propunha uma brincadeira, vocês aceitavam. Aí vocês me propunham outra brincadeira que eu aceitava. Aí eu propunha outra, vocês aceitavam. Aí um deles, que tinha, sei lá, 8 anos, falou, o jogo da foto. Que delícia. Eu falei, bingo, o jogo da foto, que é uma coisa do clown, assim, de você aceitar a brincadeira. Aceita, eu te mando uma coisa, você me responde, eu respondo, isso é muito gostoso. E que eu acredito, que tudo isso que você está falando mora no jogo da foto. É saber jogar. A gente sabe jogar.
Você sabe jogar. Você sabe, gata. Você sabe jogar o jogo da moto. Talvez eu sei colocar as regras do jogo sem falar as regras. Exato, você sabe. Ô, Márcia, e como, assim, você já fotografou, né, são 40 anos de carreira, pessoas, e as pessoas estão, provavelmente muitas estão envelhecendo nas suas fotos. Muitas estão, casaram, tiveram filho, essas famílias cresceram. Como que é isso? Assim, você acha que a fotografia, ela entra nessa história, o retrato entra nessa história? Eu acho que tem uma coisa que as pessoas... Eu vou enxergando mais lucidez em algumas pessoas, que é muito interessante, assim, que o processo de envelhecimento pode trazer. Que é aonde eu tô dentro de um padrão e não consigo sair desse padrão, mas eu tenho consciência disso, que antes eu não tinha. Estou falando das pessoas que eu fotografo, né? Então, quando eu converso, eu percebo que as pessoas vão tendo essa consciência do buraco que entrou e que não consegue sair, ou do buraco que não quer entrar, ou do buraco que já entrou e saiu e não quer cair mais nessa armadilha de ficar sempre respondendo à expectativa de uma sociedade ou desse outro que impõe os padrões de beleza. Né? Você acha que amadurecer é ter consciência das escolhas? Vamos pensar assim, envelhecer a gente vai, amadurecer é uma escolha, né? Então, amadurecer, eu acho que, sim, eu acho que é uma lucidez, ou um querer olhar e querer prestar mais atenção nas nossas escolhas. Não é mais assim, deixa a vida me levar, sabe? Por aqui eu sei que não vai dar. Ou isso aqui eu não quero mais. Ou isso aqui eu já passei por isso e também não quero. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu quero. Eu acho que isso é amadurecimento, assim. E é amadurecimento no gerúndio, né, Raquel? Uma vez eu te contei isso, eu fotografei uma mulher maravilhosa que a pauta dela é o etarismo, é a misoginia, então ela está sempre falando sobre isso. E aí a gente tinha que construir um retrato. A gente tinha que construir um retrato, não eu tinha que construir um retrato dela neste lugar. E aí a gente criou a imagem e quando eu mandei para ela, ela falou, nossa, mas peraí, eu preciso de um tempo. E eu falei, se você não se vê, não tá valendo. A gente faz tudo de novo, tá? Tá, beleza. Aí chegou no final do dia, ela falou, mas tá lindo. Tá lindo. O problema é o seguinte, a pessoa que tá ali é mais velha do que eu. Meu primeiro pensamento foi assim, uai, gente, mas que coisa fake. Como a pessoa assim? Que está ali exatamente falando pra mulherada de, não, gente, tem que estar em outro lugar. Então, a hora que ela precisa estar neste lugar, ela não dá conta. Aí, 3 segundos depois, eu entendi. Eu falei, não, mas não é isso. É em gerúndio. Todo dia tem uma armadilha pra gente entrar numa caixa, pra gente entrar num padrão, pra gente... Sabe, isso quando você fala, né, de que você recebe as imagens, aí você se achou bonita e feia e sei lá mais o quê, mas aí é uma armadilha. Feia aonde? Feia por quê? Quem que tá determinando o que é feio? Sabe? Porque quem tem o poder de estabelecer o que é bonito e o que é feio, tem poder sobre a nossa história. E aí é que tá, né? Quando a gente pensa na fotografia, não é só uma ferramenta de documentar a vida. Né? Ela é um dispositivo de poder que molda como a gente enxerga o outro, como a gente entende o outro. Então, essas imagens do envelhecimento estão ou estavam nas mãos de quem? Essa criação dessa visualidade do envelhecer.
Quem são as mulheres e os homens velhos? Como que elas são representadas? Então, é a coisa da fragilidade, da vulnerabilidade, do aposentado nesse lugar que não faz mais nada, ou de pessoas que acrescentaram camadas, né? Ou de pessoas que encaram a câmera, assumem os seus cabelos brancos de uma forma linda e... Porque o retrato, a fotografia, ela pode ser um lugar de existência ou de invisibilidade. Eu posso apagar essa existência. Aquela imagem, a foto, ela conta uma história, né? E essa história é muito poderosa. E quem que está contando essas histórias? Aí é que tá, né? Eu acho que a grande pergunta, assim, quando falam a fotografia tem um poder de acabar com o preconceito de alguma coisa. Primeiro, quem que está criando as imagens? E quem está criando as nossas imagens do envelhecimento? Eu acho que hoje a gente tem uma potência muito grande, né? De questionar isso e de não deixar esse padrão. A gente está chamando atenção para isso, né? Mas eu às vezes me pergunto, assim, a gente está falando muito sobre isso, a gente está aqui, a gente está preocupado, mas internamente vai levar um tempo para que esse padrão seja desconstruído e reconstruído como sociedade. Vai porque é uma questão cultural, né? A gente está dentro de uma sociedade que é toda, né, construída dentro desse patriarcado. Agora, da onde está a mulher, onde que mora a mulher nessa parada toda. Como que você percebe, assim, a fotografia, o retrato, como uma ferramenta para a gente mudar esse script que já tá vigente, ou para a gente mudar, que não seja para a sociedade, mas assim, numa questão mais de autoconhecimento, mais autocentrada. Qual que é o lugar do retrato aí? Eu acho que primeiro na construção da imagem é tomar para si, as mulheres tomarem para si essa construção da imagem do envelhecimento. Assim, não cair nessa armadilha desse padrão que o envelhecimento é um apagamento. Não, o envelhecimento ele revela, né? É mudar um pouco a lógica dessas imagens construídas das mulheres. Vou falar dos homens também, porque a gente, né, não é só das mulheres, mas os homens, eles, o grisalho, o cara começa a envelhecer, ele fica maduro, ele fica, né, interessante, ele fica muito mais interessante. E a mulher não, a mulher de fato ela perde espaço, né? Isso é fato. Então eu acho que tem dois lados. Primeiro, como construir essas imagens, e segundo, como eu me deixo ser representada. Então, como eu quero... Eu fico pensando, como que eu quero aparecer numa imagem? Como que eu quero que os outros me vejam? Porque eu acho que nisso a gente tem muito em comum, né, Raquel? Nossos ofícios diz sobre construção de imagem. Como que o outro vai me ver? Como que o outro vai me ver? E se essa imagem me representa ou não. Que é um conflito do envelhecimento, né? Aí vamos voltar para a lucidez, talvez. Que é tudo óbvio, e por favor, que eu quero me apresentar bonita dentro do que eu acho que é a minha beleza, mas isso que eu quero para mim é a partir de um padrão que estão me cobrando, ou é porque eu quero de fato? Né? Então eu aqui, por exemplo, eu posso pensar no meu DNA, né? Meu DNA é da Romênia, então eu tenho esse nariz, eu posso falar assim, não, eu não posso ter esse nariz. Não, porque não usa isso, né? Não vai ser, não posso. Ou eu posso me afirmar, não, se eu tirar esse nariz eu acabo. E eu sempre falei isso com minha filha. Eu falei, desde pequenininho, falei, o nariz é uma coisa identitária. Então, sempre olhe para você e se reconheça, se reconheça. Saiba quem você é. É muito fácil entrar num lugar que o outro tá falando entendeu? Você sabe que eu vi no Instagram, alguns dias, as misses chegando em algum lugar, um aeroporto, alguém postou. E eu passando assim, sem som, tava num médico esperando. E aí, o título era assim,
a beleza está chegando. E aí vieram várias misses com as suas faixas de cada país e tal, e tinha pretas, brancas, amarelas, assim, de todos os fenótipos, de todos os tipos, e elas eram todas iguais. Eu fiquei chocada. Lindíssimas. Não estou falando que não era beleza, mas eu fiquei chocada. Eram todas iguais. E eu falei assim, gente, será que isso que me pareceu tão óbvio, é disso que o cara está falando aqui? Não achei que era, porque a beleza está chegando, a coisa, depois a legenda lá, eu li, não falava disso. Mas eu falei, gente, são todas iguais. Qual beleza? Cara, por muito menos. Vamos pensar numa coisa. Aqueles joguinhos, aqueles aplicativos que vira e mexe aparece pra gente, nem sei se é aplicativo, não é isso que fala, esqueci o nome, onde você cria um retrato seu e a inteligência artificial faz um desenho ou cria uma imagem de você e tal. E aí que todo mundo entra no jogo. Por quê? Porque existe um padrão da inteligência artificial do que é uma beleza. Basicamente, afina o nariz. Vamos lá, do que você vive no consultório? Aumenta os lábios. A pele é como? Sem poros, sem nada. Então tem aquele filtro na pele, sobrancelha arqueada, né? Claro que sem gordura, óbvio que sem gordura. Então o rosto, né, fica aqui. E todo mundo se acha bonito. Aí você olha e fala, ai, como eu fiquei bonita. E aí, então assim, a lucidez da gente entrar no jogo, mas entender por quê, é muito diferente da gente entrar no jogo sem entender por quê. Então, beleza, eu entro no jogo, pessoal, olha como eu fiquei bonita, e eu falo assim, puta merda, eu estou no jogo. Mas não é essa beleza, né? Porque aquela beleza também, hoje não me representa. Não sou eu, não. Assim, você pega aplicativo de relacionamento, né? Eu vejo as pessoas falarem, assim, nossa, mas tem muita gente com... Gente, bizarro, as pessoas colocam imagem com filtro. Com filtro. E aí, às vezes, eu vejo que a pessoa que tá falando que o outro tá com filtro, ela também tá com filtro. Então, assim, é muito interessante, que são as armadilhas. E são as armadilhas. Agora, cair numa armadilha, entendendo ela é uma coisa. Cair de ingênua, aí não dá. Aí que eu acho que é do amadurecimento, que é de onde o envelhecimento pode trazer, assim, que tem uma coisa que eu acho que é, de fato, quando as pessoas me perguntam assim, como envelhecer bem, sem pensar que tem regra nem isso, mas tem uma coisa que é fundamental, eu acho, que é a gente conseguir desconstruir pensamentos, padrões que não servem mais. Sabe quando a gente entra num lugar, numa casa, que tem cheiro de naftalina? Que a gente fala, gente, que coisa... Velha. Não, que coisa velha. Parou no tempo, né? Parou no tempo. Se a gente pensar no ser humano, assim, na pessoa que está na minha frente, eu falo assim, gente, a pessoa parou no tempo. E ela tá lá toda esticada. Né? A pele tá maravilhosa, tá estranho, porque é meio anacrônico, assim. Mas ela não mudou nada do que ela pensava, dos valores, de como ela olha para o outro. Isso que eu acho que é fundamental, assim, que o envelhecimento traz. Ele traz uma necessidade de transmutação. É inexorável. E se você não fizer isso, você vai envelhecer mal pra caramba. Sabe, eu sempre falo com meus filhos, assim, a gente não julga o livro pela capa. E as pessoas não são o que elas aparentam, aquilo ali é o menos importante. Eu falo isso para eles, assim, pagando o maior pau, que a nossa cidade já devia ter evoluído mais, porque a gente devia olhar para as pessoas, assim, buscando quem elas são e não uma aparência, uma coisa. Eu falo isso todo dia. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, quando a questão é envelhecer, é modificar, isso não... Parece que isso não existe, sabe? Assim, até para mim, porque não é fácil. A gente olha, não, a Raquel já evoluiu, já amadureceu, mudou, mas a gente quer que a capa do livro acompanhe. Isso é... E eu acho que mesmo amadurecendo, ainda é uma casca de banana, sabe?
E olha só, vamos pensar em como é cruel para pessoas públicas, onde a gente tem a imagem da pessoa muito forte dentro da gente, da juventude e do auge da beleza. E aí a pessoa chega e a primeira coisa é assim, meu Deus, como a pessoa envelheceu. Cara, a gente questionar esta fala, eu posso falar e posso falar assim, não. Eu lembro uma cena muito interessante, eu nunca vou esquecer dessa cena. Eu tava com papai e mamãe num clube, cara, eu devia ter uns 8 anos, e eu lembro deles, a gente tava numa festa e a gente entrou no carro e mamãe virou e falou assim, Noel, como fulano envelheceu. Aí ele falou, nossa, aí você viu a ciclana? E eles começaram, e eles ficaram assim uns 5 minutos, fulano, mas fulano tá acabado, mas fulano. Aí mamãe de repente olhou e falou assim, será que eles estão olhando pra gente pensando a mesma coisa? É um pouco isso. Gente, o olhar que a gente tem, a gente fixa uma imagem da pessoa e essa pessoa não pode mudar. Não pode mudar. E a vida diz da mudança. Então, vai dar errado. E dá. Vai ficar ruim. Dá. E é um fardo. Essa questão é um fardo. E quanto mais bonita, pior. É mais cruel. Pior no sentido da crueldade. Né? A beleza extrema, eu costumo falar isso, a beleza extrema é maldição. Porque é muito difícil carregar. É muito difícil porque a gente é julgado pela capa, sim. E você carregar esse julgamento e você perder o que te define. Porque se você não é bonito, mas você é legal, você é inteligente, você amadurece, o que te define está em evolução e só em ascendência. Os extremamente bonitos, o que define é beleza. Não que a pessoa não tenha outras coisas, mas é porque o ser humano ele é inebriado pela beleza. Né? A gente não consegue ouvir quando a gente está vendo. E aí o seu maior ativo, ele não dá juros. Ele e você não tem controle. E não tem controle. Não tem controle. Diz do descontrole. Então, se você não investiu em outras áreas... Exato. Dá ruim. Dá ruim. Cadê o cara do investimento para ensinar no mercado financeiro? Aonde você vai se agarrar? Aonde? E aí eu acho que, por exemplo, quando eu vejo mulheres que ficam na minha frente, numa idade, né, dos 70, 80, 90, 100, tem uma coisa muito mágica, que é da anciã, e que a nossa sociedade não tem, né? E talvez essa seja a luta, sabe? Dessa sabedoria, desse lugar que todo mundo quer escutar. Assim, se eu fico pensando assim, nossa, se eu viver até os 100, eu queria muito que as pessoas queiram me escutar. Com uma lucidez, assim, eu converso, assim, a pessoa querer conversar comigo. Sabe, talvez a menopausa possa ser esse momento. Eu penso isso das conversas que eu venho tendo aqui. Você perde a capacidade de gerar um filho e você ganha tempo. E você perde a necessidade de ter que cuidar de um e ensinar um, e você ganha tempo para poder ensinar muitos, para poder ir assumindo esse lugar, sabe? Você não tem mais alguém que dependa de você ali naquele momento, e você tem tempo para cultivar outro ponto de sabedoria, e para ter outro ciclo na vida. Nossa, eu tava conversando. E quem sabe chegar à anciã, né? Tem uma coisa da metamorfose, né? Eu estava conversando com um amigo meu, ele está com 74, e um cara super ativo, assim, e ele pianista, ao mesmo tempo, o corpo muito mais vulnerável, óbvio, foi um cara sempre muito atlético, e ele falando
da insegurança dele, das coisas que ele está perdendo, mas ao mesmo tempo muito lúcido das coisas que ele está ganhando. Ele fala, Márcia, hoje eu consigo tocar uma peça que eu não conseguia 10 anos atrás, assim, o meu cérebro parece que ele está mais ágil, o meu corpo ele está mais lento, mas o meu cérebro, por causa do meu treinamento, ele está mais ágil, no caso dele, né? E eu achei isso muito legal, que é exatamente da metamorfose. A gente, são perdas e ganhos, né? É toda hora. Perdas e ganhos. Só que a sociedade coloca a velhice só como perda, inclusive no lugar social, né? Isso, hoje a gente fala mais nisso, né? Hoje a gente fala mais em etarismo. Essa palavra, inclusive, a gente nem conhecia. Nem conhecia, nova. Isso é maravilhoso, super né? Nova, super nova. E eu acho o máximo mesmo, que eu falo assim, gente, veio tipo junto do misógino pra mim, sabe? Assim. Para as pessoas trans. Né? Pessoas trans também, até eu entender, peraí, gente, como é que é homem, trans, mulher, peraí, como é que é o negócio de... São nomeações novas fundamentais, né? Pra gente reconhecer o processo. E não tinha porque a gente não pensava nisso, né? Porque não é porque não existia etarismo. A gente não estava aberta a discussão. Não, e isso fazia parte, essa era a nossa forma de viver e de responder à vida. Numa sociedade ocidental aqui em desenvolvimento. Mas hoje a gente pensa nisso, isso vai virando... e a gente começa a perceber. Eu tenho pensado muito nisso, assim, porque eu vejo queixas de paciente, assim, homens e mulheres que vão fazer um procedimento estético para ter uma aparência mais jovem, e o receio são os colegas mais jovens no trabalho. Como assim? O receio... O receio da concorrência no trabalho. Sim. Eu tenho isso no estúdio, né? Mãe e filha, onde existe uma concorrência de juventude da mãe com a filha. E dá uma angústia, né? Porque... Dá uma angústia. Você fala, nossa, gente... Vamos pensar nisso? Como assim? Uma concorrência e até uma concorrência muito cruel, de padrão, não é nem uma concorrência, né? De impor para a filha alguns padrões. Eu já peguei cenas muito tristes, assim, da menina, sei lá, com 13 anos, 12, se maquiando para uma festa e a mãe falando para o maquiador pregar a orelha da filha com Super Bonder. E a filha não queria. E caía lágrima da filha. E aí eu falo, gente, ou então, muitos anos atrás, chegou uma menina para fotografar, ela tinha um rosto lindo, mas tinha uma bochecha mais larga mesmo, e essa era a diferença, era um rosto quadrado, lindo. E toda a imagem, ela se achava bochechuda, 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 e a mãe estava do lado falando da cirurgia plástica que a filha vai ter que fazer na bochecha. Aquilo ali, para mim, eu não sabia de quem eu tinha mais porque dó. é um adoecimento de um gerando o adoecimento do outro, né? A partir de um padrão que alguém impôs, né? E é isso. Quem que está definindo o que é bonito? Bom, né? Hoje, eu acho que o grande vilão nessa história é a rede social, né? Porque antes a gente sempre teve, né? Sempre teve a coisa do padrão, mas eram as revistas, assim, uma televisão. Hoje isso é muito... Isso massacra, né? Isso é muito intenso, assim. E eu fico muito atenta de nós, mulheres, a gente não jogar essa responsabilidade, por mais que a gente sabe que a gente está numa sociedade do patriarcado, machista, misógino e tal, mas a gente não jogar essa responsabilidade só nos homens, que eles constroem essa imagem, é se implicar nesse movimento, porque eu vejo muito, às vezes a gente, né, dentro da rede social, eu abro uma imagem, vejo os comentários das mulheres, principalmente, são muito cruéis. São muito cruéis.
Nossa, mas que gorda. Nossa, mas que enruguenta. Nossa, mas... Às vezes a pessoa tá ali falando de outra coisa. A pessoa tá ali falando, sei lá, do ar-condicionado que tá gostoso. E é pra você... Menina, mas tá 40 anos, você tá com tanta ruga? Menina, vai malhar. Menina vai... Gente, né? Agora, a gente tem que se implicar nisso. Traz isso, né? As pessoas acham que elas têm o direito, porque elas estão escrevendo, elas têm direito de falar o que elas quiserem, né? O que passar pela mente, assim. Isso é outra questão, né? É bizarro. É bizarro. Mas é entender o nosso papel na nossa educação, ou no nosso movimento de querer ser vista como anciã. A gente só vai ter isso se a gente construir feminino. Isso. Sim. Não acho, você falou uma coisa assim, não é um movimento masculino. Não. Porque os homens não estão competindo entre eles para quem está mais sarado. Pelo contrário, eles estão assim, eu não vou entrar nessa seara, porque senão eu vou ter que me comprometer com isso. Mas a gente vive esse... A gente foi criada para isso, A gente foi criada para isso. E essa dinâmica, ela ensina a gente a odiar o nosso corpo, a odiar o nosso rosto, a nos odiar e odiar a outra coleguinha também que está do lado, entendeu? Então, assim, essa desconstrução, cada um vai fazer dentro de si. Isso que eu acho importante, quando a gente conversa sobre envelhecimento, sobre quem eu quero ser aos 70 anos, aos 80, eu falo 70, 80, porque eu acho que deve ser uma chave que vira muito forte hoje, né? Não sei, posso estar errada. Mas tá dentro de cada um, né? Cada um tem que fazer o seu rolê para desconstruir muita coisa até lá. Por que você acha que a gente chegou nessa história, Márcia? Porque a desconstrução ela vai ter que ser individual e a serviço de formiguinha, né? Uhum. Mas por que a gente chegou nessa prisão? Por que a gente, nós mulheres, fazemos isso umas com as outras? Eu acho que a gente foi ensinada. Eu acho que aí diz do patriarcado, diz da lógica de opressão. É muito melhor ter uma mulher calada, quietinha, brigando uma com a outra, consumindo tudo para entrar num padrão que ela não vai alcançar nunca. O dinheiro, assim, não vai ter dinheiro que pague, ela vai ter que gastar o resto da vida dela, ela vai ter que gastar uma grana para não chegar no lugar que ela quer, porque é uma luta em glória. É uma luta em glória, exatamente. Já perdemos. Eu acho que diz sobre nossa estrutura social mesmo. Só que tá mudando. Eu acho que o conhecimento, o diálogo, conversar sobre isso, a lucidez, a informação, isso tudo transforma, né? Então a gente tem que ser muito responsável. E a gente está chegando diferente, porque assim, a gente está chegando diferente aos 50 e a menopausa, a gente está chegando empoderada. Essa palavra já está até saindo da moda, mas ela cabe aqui. Porque esse tabu, esse entrar na menopausa, fazer 50 anos e essa sensação, porque foi uma sensação que eu senti, assim, de menos-valia, de não poder gerar, de estar velha, de ter vergonha disso, isso está sendo trabalhado. Imagina, eu sei que é da medicina, o próprio tema da menopausa, a própria ciência em cima da menopausa, cara, era isso aqui, ó, né? Não se aprofundava nisso. A mulher, ela é a histérica, então a mulher sempre quando ela chega e fala, eu tô com dor de cabeça, eu tô nervosa, eu tô irritada, volta pra casa, meu amor, que você está louca. Não, tem uma coisa que chama hormônio. Tem um hormônio atuando no meu cérebro, entendeu? E a gente começa... Poxa! Né? Então, assim, esse entendimento também da medicina, que há muito pouco tempo atrás, né? Sim, éramos todas loucas. Demora um tempo, a gente é fruto disso. Desse pensamento. Como sair disso agora? Formiguinha. É formiguinha, mas eu acho que está caminhando. A gente está chegando e a gente está encontrando voz, sabe? Assim, muitas mulheres chegam e
e assumem uma postura e assumem uma beleza. E aí tem essa coisa da complexidade da rede social e do contraditório, né? Que é bom e é ruim. É ruim e é bom. Porque a partir também do acesso da rede social, que é super hiper democrático, a gente pode também estar falando de muitas coisas. O problema é essa droga desse algoritmo que vai numa lógica perversa. É a lógica da bolha, né? né? Mas, cara, é uma potência muito grande de diálogo, né? Isso aqui que a gente está fazendo, né? Quando, 20 anos atrás, né? Você, dentro da dermatologia, você podia abrir um canal. Sim, não, é um universo. Tipo, abre um canal e vamos conversar sobre isso e vamos discutir qual que é a sua angústia, qual que é a minha. Isso tem uma potência muito grande. Eu sou uma otimista pessimista. Uma pessimista otimista. Como que é isso, Márcia? Eu acredito na mudança. Menina, eu sou super otimista. Eu acredito na mudança, eu só não vou ver ela. Não, é isso. Mas eu sou. Mas eu vou ver ela dentro otimista. de mim. Não, mas é uma coisa. Dentro de mim eu estou vendo. O que já me é muito legal, assim, quando eu penso as coisas que eu pensava 10 anos atrás. As coisas que eu desconheci, as coisas que eu desconheço hoje. E que eu fico, putz, nossa, assim, 54 anos, eu conheci um monte de coisa, imagina, mais 20, mais 30, vai ser muito legal, vai ser muito divertido. Isso é muito massa. Você sabe que quando eu fiz 25, eu pensei assim, foi isso, eu estava formando em medicina, meu coração até disparou, eu falei assim, uau, 25 anos, assim, megalomaníaca, tá? Foi assim, 25 anos, sou médica, olha o que eu já fiz na minha vida. Imagina mais 25, vou conquistar o universo. Assim, é um pensamento... Imagino total isso. É um pensamento, assim, de um menino de 25 anos. Mas, se por um lado não é tanto assim, né, eu baixei minha bola, mas é isso mesmo. E aí eu escuto você falar, olha, eu tô com 50, olha, o que já rolou? Imagina mais 20. Eu acho, por exemplo, hoje eu acho muito interessante quando eu vejo os meninos de 30 falar de envelhecimento. Aí, às vezes, primeira armadilha, eu falo, minha filha já tem 30 anos que eu tô falando de envelhecimento, vem chegar nos 50. Aí eu já me coloco no meu lugar e falo, imagina a de 70 me escutando falar. Você é um bebê, você tá com 50. Mas olha que bom que todos estamos falando. Todos, entre aspas. Mas assim, que a gente não quer essas armadilhas de você precisa envelhecer desse jeito, você tem que fazer isso, você tem... Né? Você tem que ser mãe, você tem que ser esposa, você não pode ter ruga, você tem que estar magra. E você não tem, né? Não. E você tem que fazer suas escolhas e bancar. Né? Porque se a gente faz escolhas melhores do ponto de vista de saúde, você vai se sentir melhor, mas nem sempre aquele dá, lugar, né? Aonde que eu durmo bem dentro da minha casa? Eu estava conversando isso com as amigas do meu filho, 22, 23. Eu malho por causa disso. Aí eu malho. Aí uma falou assim, não, eu malho. Imagina, 23 anos. Eu malho porque eu não quero ter dor quando eu envelhecer. Eu pensei, gente, se a gente pensa com 50, né, com 23. Vocês estão muito evoluídos, você já está pensando nisso. Aí eu falei, gente, eu vou voltar com um pensamento. Eu, por exemplo, hoje eu malho para eu dormir bem. Para aquele dia ali ser bom. Valeu, né? Entendeu? Então, assim, nossa, que bom que eu comi bem, malhei bem, porque eu vou dormir bem, eu não vou ficar estufada, eu não vou ter dor, eu não vou ter... Aí chega a idade, eu não vou ter azia, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. E a outra lá com 23, eu falei, nossa, imagina eu com 23 anos. É muita evolução. É muita evolução. Eles têm uma consciência que eu já não tinha, ou seja, tá mudando. Tá mudando e é interessante, assim. E eu acho que a questão da beleza, a gente vai começar, tomara, a sofrer menos, sabe? Sofrer menos nessa prisão. E sabe eu por que fico que eu pensando malho? se Hein? Sabe por que eu malho? Por quê? Pra ficar fortinha. Eu malho que igual você uma menina de 20 anos. Deveria. Porque você quer ficar fortinha. Né? Você se sente bem fortinha.
Agora, outro dia eu escutei de uma pessoa, de um amigo meu, não é amigo, mas enfim, ele virou para mim e falou assim: seu corpo tem potencial para ficar bonito se você malhar todo dia. Eu quase bati nesse homem. Eu Falei, mano, você tá entendendo como você está equivocado no rolê? Eu vou malhar porque o meu corpo tem potencial de ficar bonito. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa. E aí, eu acho também bonitinho que eles se assustam. E eles falam, ih, fiz merda. Não, eu tô falando porque eu me coloquei no lugar. Não, beleza. Não é isso que eu quero dizer, né? Eu pensei que eu tenho poder. Ah, beleza, entendi, entendeu? Então, assim, mas até perdi, porque você falou um ponto, eu ia te falar. O que você me perguntou que eu te falei isso? Você falou uma coisa antes, você malha porque... Eu malho pra ficar fortinha. Ah, eu ia te contar uma outra coisa. Mas, enfim, eu lembrei desse caso. Que é dentro desse padrão, né? Você vai malhar para você ter um corpo bonito. Bonito para quem? Bonito, o que você chama de bonito? Entendeu? Eu vou malhar, sabe por que eu vou malhar? Porque eu quero ficar fortinho. Entendeu? Eu quero me sentir bem. É pra mim. E eu acho que isso é uma conquista do envelhecimento, isso é uma conquista dos 50. É pra mim. Não é pra você me achar gostosa. Sabe uma coisa que eu amo? Pra eu me achar gostosa. Eu amo. Chega às vezes no meu consultório uma paciente fala assim, ai doutora, eu quero fazer uma mamoplastia. E faça. Assim, é incrível a mama, o seio, ele é muito importante na autoestima feminina, dá uma força. Aí, às vezes o marido tá junto, ou às vezes elas só me contam. Ah, doutora, eu falo para ela que não precisa, não importo com isso, não. Eu não importo com o peito da minha mulher, tá lá no umbigo. Porque o corpo você não tem é dele, o corpo da outra é dele. Mas a sua cliente tem essa lucidez ou não? Tem, é difícil, mas é difícil dele entender que ela não tá fazendo para ele. Ela tá fazendo para ela. Sabe assim? E aí entender a lógica dessa educação também dos homens, né? Que sempre o corpo da mulher foi deles. Eles têm a posse, tinham a posse do corpo da mulher, né? Então tem toda essa movimentação que dialoga com o nosso tema aqui, que é do envelhecimento. A gente pegar para si o nosso processo de envelhecimento e ser responsável com ele. Né, os BOs que ele vai trazer e como eu posso desconstruir. Porque eu acho que os BOs, para além da saúde, que pode trazer, mas essas imposições de um envelhecimento é sempre perda, como que eu não vou cair nessa vala? Meu companheiro vai aposentar esse ano. E conversando muito, e é uma pessoa muito ativa, que a aposentadoria não vai ser com certeza nenhuma questão, porque ele tem 300 milhões de coisas e projetos, mas tem um lugar da palavra aposentado, que é como se a pessoa tivesse parado. Eu não faço mais nada, né? Então é uma palavra que pesa, e eu falo, cara... Você aposentou? Você aposentou? Eu falei, você aposentei. Eu não trabalho mais não, agora eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo 30 vezes mais coisa do que você fazia quando você trabalhava no lugar, entendeu? Esse lugar, a sociedade também coloca o aposentado nesse lugar. Isso me incomoda tremendamente quando eu pergunto para um paciente assim, o que você faz? Eu sou aposentado. Como assim, o que é ser um aposentado? Né? O aposentado, o que você faz dentro da sua aposentadoria? Fala sobre uma coisa que ele não faz mais. Uhum. Então não é o que ele faz. E aí é uma dinâmica, por exemplo, também nesse lugar do se aposentar, né? Eu vou parar de fazer uma coisa e o que eu vou fazer? E aí qual outro movimento eu vou criar? Porque eu acho que o envelhecimento, ele diz do movimento. Estou sempre me movimentando. Então, para onde que eu vou? Aonde eu quero ir, né? Porque tinha essa ideia que eu vou ficar em casa, vou colocar um pijama, vou ver uma televisão.
óbvio que eu vou deprimir. E Óbvio. esperar a morte chegar, né? Né? E não vai ser mais esse lugar se cada um construir um outro lugar. Não é esperar também a sociedade, não é esperar o mercado te aceitar, o que é foda, né? Porque você, de fato, você não tem mais espaço também. Mas, sabendo-se disso, onde que eu posso me movimentar para viver? Mas pra gente se preparar, a gente tem que pensar nisso antes. Por isso que eu tô achando essa geração ninja. Eles já estão pensando, eles estão com 20 anos, então... 20 anos na frente da gente. Imagina, porque tem que pensar. Uhum. Porque a gente pode ter outra carreira aos 50, aos 60, mas para você ter outra carreira, você tem que construir essa carreira. Isso leva tempo. Então, a gente tem que olhar para isso. Você não está vivendo muito... Eu estou vivendo uma coisa assim... Para mim, são os próximos 20 anos. Eu estou com 54, então eu fico pensando assim, o que eu quero nos próximos 20 anos? Onde que eu quero estar nos próximos 20 anos? Eu quero me movimentar primeiro. Eu quero estar em movimento. Eu quero continuar desconstruindo, jogando fora o que não me serve mais. Quero estar escutando toda hora pessoas me apontando onde que mora a minha hipocrisia. Porque isso também traz um movimento enorme. Não ter medo. Eu não quero ter medo de me relacionar. Sabe, eu não quero ter medo das grandes paixões não no sentido amoroso, também no sentido amoroso, mas no sentido das grandes paixões de projetos que podem, sabe, me capturar, e eu quero entrar de cabeça nas coisas, e para isso eu preciso estar em movimento, eu não vou ficar parada e as coisas vão acontecer, sabe, eu tenho que mexer minhas pernas, meus braços, meu cérebro. Você tem que... Eu tenho que construir isso. Tem que fazer ginástica. Eu tenho que fazer ginástica, porque eu preciso agachar, eu preciso levantar, eu quero ter força, eu quero ficar fortinha, né? Então, qual seria o conselho que você daria para a Márcia de 30 anos? Não para de fazer ginástica. Gente, porque aí, né, essa coisa da ginástica, que pega muito só no lugar da beleza. Não, gente, a ginástica é bom pro cérebro, ela é fundamental pra nossa saúde, ela é fundamental pra gente pra tristeza não tomar conta, né? Hoje, meus meninos às vezes falam, ai mãe, eu acho que eu tô tão triste, eu tô assim, eu tô assado. Eu falo, acorda. Faz a sua cama e vai correr. Mas vai correr. Ah, não quer correr? Vai caminhar, coloca uma música e vai caminhar. A hora que você voltar, você tá um pouco mais alinhada. Muda astral. É um movimento de cada vez, mas dentro do movimento. Você chega, você já fica mais afim de comer uma coisa um pouco mais saudável, e aí o dia vai passando e você vai fazendo melhores escolhas. Você tem razão, a gente tem que se... É movimento. É movimento. Você me lembrou de uma coisa que eu gosto muito, que é da Adélia Prado, e é uma frase, assim, que eu me identifico muito, que ela escreve que com 40 anos, e ela vai escrevendo o dia dela, e ela conclui o seguinte, que aos 40 anos, que ela não quer faca nem queijo, ela quer fome. Ah, isso é lindo. Isso é lindo. Que é... E a fome te faz. A fome faz você abrir a gaveta e pegar. Exato. Faz abrir a geladeira. É isso. Mantenha-se com fome da vida. E quando eu falo exercício físico, né, se movimentar. Né? Eu tenho uma coisa que é... Uma vez eu escutei de uma pessoa que eu gosto muito, assim, dentro da medicina, né, que a gente tem que fazer exercício todos os dias, e isso para mim é um peso. Se você falar assim, nossa, tem que fazer exercício todos os dias. Aí eu, assim, fiz uma manobra no meu cérebro, porque eu falei, Márcia, você não tem que fazer exercício todos os dias, você tem que se movimentar todos os dias. Boa. Você vai se movimentar todos os dias. Aí um dia você vai caminhar, outro dia você vai na musculação, outro dia você vai dançar, outro dia você vai fazer um yoga, outro dia você vai, sei lá, limpar a casa, varrer o chão, meia hora, todo dia. E aí quando a gente faz meia hora todo dia, meia hora é pouco, né? E passa a ser pouco, e aí... Você vai querendo mais. Mas aí o conselho para essa pessoa de 30 é isso, não para de movimentar, em todos os sentidos, né? A gente está usando aqui a metáfora do exercício,
Mas é movimentar o cérebro, movimentar o ciclo de amizades, movimentar onde eu vou, conhecer pessoas diversas, conversar com diversos territórios. Isso eu acho que traz uma energia do novo, que a gente poderia chamar da juventude, mas eu não quero morar na juventude, mas que é do novo, que é muito massa fotografar alguém aos 70, 80, 90, que tem essa energia dentro. Isso você olha e fala assim, nossa, que pessoa incrível! Sabe, quando a gente começa a olhar para a pessoa e fala, nossa, que pessoa incrível, que pessoa interessante. Não é essa pessoa paralisada, sem expressão, toda em cima de um músculo que não é, sabe? Não é essa pessoa. A verdade é e isso é incrível, mas quando a gente começa a esmerilar, assim, esse amadurecimento, assim, ser o ancião, como você disse, isso brilha, né? Isso é bonito, isso toca o outro, independente do quão frágil é o aspecto físico, mas isso é percebido, e é percebido facilmente, né? Eu hoje tenho pensado no exercício, por exemplo. Quando meu pai entrou no processo de adoecimento, eu pensei, gente, tem que ter um jeito de lidar com a morte. Eu não posso morrer junto. Gente, como é que é isso? E eu entendi que é pensar na morte todos os dias, em várias mortes, né? A morte acontece todos os dias em vários âmbitos. E, de fato, para mim foi isso. Foi um movimento muito legal colocar a morte como tema, café, almoço e janta, intervalo e recreio. O que morreu? Esse copo quebrou aqui. Ai, meu copo que era da Hungria que eu trouxe. Pô, o copo quebrou, cara. Quebrou. Qual que é o próximo? Quebrou, se transformou, o caco vai, né? O cachorro, meu ente querido. Pensar sempre na metamorfose, na transmutação, o que aquilo traz de novo, qual que é o movimento que a morte traz. Isso eu fui olhando para a morte de um jeito muito bonito. Eu acho que a morte traz coisas muito bonitas, eu tenho certeza disso para mim hoje. E, ao mesmo tempo, eu tenho pensado muito nisso, no envelhecimento. Que é foda, né? Nós não estamos aqui para romantizar. Porque a gente não está... A sociedade é muito cruel com o envelhecimento, principalmente o envelhecimento da mulher, né? Nossa, como ela envelheceu. Nossa, como ela não é mais o que ela era. Óbvio que eu não sou mais o que eu era, né? Não vai ser, eu tô né? trazendo outras camadas. Então, assim, como enfrentar isso, que eu acho que sim angustia a gente pra caramba, né? Qual que vai ser o meu movimento para caminhar nesses próximos 20 anos? E daqui a 20 anos assistir essa entrevista e falar, menina, até que você caminhou bem. Ou olhar e falar, não, mas você se fudeu. Mas eu quero daqui a 20 anos eu quero olhar e falar, hoje você estava falando umas coisas bem legais quando você tinha 54. Gostei, Márcia. Gostei. Olha, Márcia, eu acho que eu vou ficar com essa, eu vou pensar muito nesse movimento, eu vou repetir muito esse movimento aqui, sabe? Eu acho que a gente podia fazer até uma campanha. Outro dia escutei um negócio de um cara maravilhoso, que é o Alexandre Coimbra. Ele fala, eu tô na adolescência da envelhecência. A gente tá na adolescência da envelhecência mesmo, né? 54 a gente tá na adolescência. Tamo indo. Só que tá na fase de descoberta. Só que a gente tem hoje a lucidez. Lobo frontal. Sabe que ele fica pronto aos 25 anos, né? Me conta. Então, lobo frontal é o que te faz fazer escolha. Então, é quando você verdadeiramente, eu não tô falando isso como dermatologista, tá? Tô falando mais como papo de boteco, assim. Sai da adolescência. Hoje, na nossa adolescência da envelhecência, a gente já tem o lobo frontal pronto. Então, a gente vai criando mecanismos mais inteligentes, assim, mais rápido. E essa coisa da gente ter acesso à informação,
muda muito. Cara, muda muito. Não só o acesso fácil e a possibilidade de conversar sobre. E as mulheres conversarem com outras mulheres, né? E falar de fato da angústia, não me vem falar da melhor idade. Não, eu quero saber onde mora a merda. Onde que tá? O que você está sentindo? Sabe? Márcia, isso é muito importante. E a gente volta, é engraçado como esse tema volta aqui. A rede de apoio feminina, sabe? E como isso é importante. Como isso é importante. Sempre que eu converso, a gente acaba tocando nesse ponto. E eu acho que por um momento, assim, essa rede de apoio feminino, ela foi muito mais bem estruturada na época das nossas mães. E aí a gente vai para o mercado de trabalho e cai nisso e vai para um outro caminho onde essa rede ela ficou muito mais frágil. E a gente sempre volta aqui nesse assunto. Como essa rede, como assim, mulheres ajudam mulheres, sabe? Mulheres, uma tem que olhar para a outra e não é o olhar do nossa, como você envelheceu, nossa, como você não está bem, você deveria estar assim. Mas é o olhar assim, tá doendo, não sei, isso dói em mim também, isso já doeu, é foda não se sentir tão bonita, ou tão magra, ou tão nova. Você sabe que a sua dor não é só sua, não é só sua. É muito bom. Porque quando você olha e fala, você vive isso também? Me conta. Nossa, gente. Eu achei que eu tivesse doida. Pensei que eu fosse a única, né, que sofre. A única feia do planeta, ou a única que tá velha no planeta sou eu. A única que perdeu a libido. Menina, você também. Ou a única que, sei lá, que tá com ressecamento, sei lá. Não, então como é que é isso? Nossa, eu ia te contar uma coisa que eu esqueci de novo. A gente às vezes esquece porque não é importante, ou porque já tem outra coisa chegando a menopausa. É o esquecimento do hormônio, entendeu? Esse esquecimento. Duro, mas acontece comigo também, para você ficar mais tranquila. Qual que é o nome daquela palavra mesmo? Marcinha, o que você deixaria de conselho, dica, última palavra, porque a nossa conversa está ótima, a gente podia ficar aqui. Mas você vai voltar, 5 horas. Né? A gente vai voltar, a gente direciona para outro lado, a Márcia vem falar com a gente, porque afinal de contas a gente tem que estar em movimento. Então, o que você diria para as pessoas que estão aqui nos ouvindo? Homens, mulheres, o que você deixaria assim como última mensagem? Tem uma coisa que é um pouco uma essência que eu fico alerta comigo e que tem funcionado muito para eu me movimentar, que é lançar o olhar para o outro, prestando atenção em como eu estou julgando o outro. Porque a hora que eu estou julgando, eu não estou deixando o outro aparecer, eu estou te enxergando a partir da minha caixa, que é muito limitada. Existe vida para além do que eu penso, para além do que eu sou, né? E aí a fotografia me ensinou muito isso. Então, se eu tiver que conversar alguma coisa com as pessoas, é isso, assim. A hora que a gente deixa o outro aparecer, que é do ato fotográfico, né? Essa pessoa aparece com força. E aí eu estou interessada nisso, a pessoa aparece e como que essa pessoa ressoa em mim, para o bem e para o mal. Mas esse movimento, cada vez eu vou me descobrindo mais, aonde eu quero, aonde eu não quero. Mas se eu já julgo a pessoa dentro da minha caixa, o outro não aparece, eu não tenho a troca, eu não me movimento, eu fico achando, sabe, a pessoa é isso, e aí eu fico parada no lugar. Então, eu acho que numa coisa muito básica da vida, que são os encontros, deixa o outro aparecer. Deixa o outro ser quem ele quiser ser, sabe? Acolhe. E por que isso te incomoda? Por que isso te fascina tanto? Esse movimento que, para além do que o outro é por que te fascina tanto ou por que me incomoda tanto? Esse eu acho um movimento maravilhoso. Eu também. Esse é autoconhecimento, né? Porque o outro é um universo que a gente não toca. Nunca. Assim, a gente está sempre lidando com o que o outro gera na gente.
Agora, é muito fácil falar que é o outro. Sim, claro. Não, gente, não, vamos movimentar, muda o ângulo. É, A gente. fotografia é maravilhosa, muda o ângulo. É Não, volta pra si, entendeu? Volta, eu acho que isso é um assunto que me pega muito. É isso. Você se implicar nas coisas, né? Eu tenho pensado muito nisso, assim, em que às vezes eu penso, mas é sempre sobre a gente, Márcia. A gente precisa, eu penso que a gente precisa do outro, o outro é muito importante para a nossa construção, para a nossa evolução, para o nosso movimento. Mas eu só tenho poder no meu movimento. Uhum. O outro é o outro universo. A gente toca, inspira, e a gente, mas não determina. Se eu pensar bem no meu círculo, por exemplo, são poucas as pessoas que têm coragem de se movimentar. Porque dói. É foda mesmo, sabe? Você se haver com coisas que cheiram naftalina. Tem que mudar. Tem que abrir mão. Tem que ter paciência. É muita coisa junto. Eu entendo. Não, tem que ter, né, exige um talento para conseguir fazer isso. Mas pode ser uma proposta, sabe? Pode ser uma proposta. Por mais que o outro consiga ou não, vamos tentar, gente. Vamos tentar fazer esse movimento que eu acho que pode ser melhor. Concordo. Marcinha, eu podia ficar aqui conversando com você até amanhã. Ou depois, porque a gente dá um recado, e já emenda em outra história. Já ficou bom de novo. Já era para terminar. Eu disse, não, mas olha aqui. Já ficou bom de novo. Márcia, muito obrigada. Adorei. Eu amei. Muito obrigada. Nossa, muita coisa boa. E, gente, então fica a dica. Mantenha-se em movimento.